Agenda Petrobras para Meio Ambiente, Social e Governança, ESG, com Roberto Ardengue, diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras. Boa tarde, Roberto Ardengue. Olá, Cavanha, boa tarde. Prazer estar com você. Prazer o meu também, muito obrigado. Por favor, Ardengue, ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, a gente traz esses termos, essas siglas importantes, né, que dão referência mundial, então é importante a gente preservar. Toma uma nova força na Petrobras, recria-se isso na Petrobras, como é essa história? Conta pra gente. Na verdade, Cavanha, o que nós anunciamos na semana passada, com a criação de uma estrutura dedicada dentro da minha diretoria, que é uma diretoria de relacionamento institucional e agora sustentabilidade, para nós marcarmos a importância e o foco nessa agenda, né? O objetivo nosso foi colocar isso esses temas numa hierarquia maior, né? E para ressaltar também a integração desse tipo de tema no negócio da Petrobras, né? É o que eu sempre digo, a agenda de sustentabilidade, ou ESG, como se diz lá fora, é uma agenda que só faz sentido para a Petrobras se ela estiver conectada diretamente ao nosso negócio, né? Que é produção de petróleo e gás natural, né? Como maior empresa de óleo e gás do Brasil. Então, esse tema veio para ficar, ele está hoje com grande atenção, inclusive, dos investidores, né, dos chamados stakeholders, né, e a Petrobras está endereçando isso através da criação dessa unidade dedicada a isso. As outras empresas de petróleo, as IOCs, NOCs, as majors, elas têm isso já desenvolvido da mesma forma que a Petrobras está fazendo, ou é outra Sim. forma? Não, é mais ou menos da mesma forma. Existe um benchmark já no mercado, bem consolidado. Claro que depende muito do perfil da empresa, né? Mas de modo bem amplo, assim, bem geral, todas as empresas estão criando essas estruturas específicas para lidar com essa agenda. E dando esse status de primeira ordem para poder fazer frente ao desafio que a sociedade mesmo está cobrando sobre isso, né? A sociedade impõe, o negócio impõe e a transição energética também impõe. Então, esses três elementos fazem com que as empresas, claro, vejam essa realidade e se preparem, né, para esse novo mundo, né, que é um mundo desafiador, mas também é um mundo que vai gerar muitas oportunidades. Agora, Ardengue, como é isso visto, quer dizer, na composição decisória dos projetos, da continuidade operacional, seja lá o que for? Isso é decisório, é ponderado dentro de outras variáveis? Como é essa lógica? Não, a Petrobras e já tem feito isso, né, no passado. A questão ligada à gestão de carbono tem sido sempre um elemento de julgamento da viabilidade ou não do projeto. Ou seja, a Petrobras já tem feito isso. Nós hoje somos uma empresa que, graças a esse foco, que já tem sido assim, objeto de atenção há muitos anos, a Petrobras hoje é a empresa, por exemplo, que tem um dos melhores índices de produção do barril do petróleo por carbono emitido. Nós estamos hoje na faixa de 15 quilos de CO2 por barril produzido, que é um número bem positivo comparado com o benchmark, a produções de petróleo aí que geram 70 quilos de carbono por barril produzido, né? Então, porque isso já é um elemento importante no nosso negócio, né? A questão, por exemplo, do CO2 na produção offshore, né, que é um desafio, né? Eu acho que parece que reinjeta um pouco nos reservatórios ou trata com membranas que são caras. Isso está nesse escopo também? Sim, sem dúvida. E você citou um exemplo muito interessante, que é o CO2, que é o aprisionamento e a captura e a reinjeção do carbono, né? Porque no caso do CO2, que é muito presente lá no pré-sal, né? Nós temos um duplo elemento que mostra muito bem essa questão da estratégia da Petrobras. Ou seja, primeiro, nós temos um compromisso de não ventilar o CO2 que sai do pré-sal. Portanto, nós já atingimos, para você ter ideia,
16 milhões de toneladas de CO2 reinjetado nos reservatórios, que poderiam ter sido ventilados aí na atmosfera, causando, sem dúvida, né, vamos dizer, um efeito importante na questão dos gases de efeito estufa. Então, Petrobras hoje é a empresa que mais reinjeta CO2 no mundo, né, já chegamos a 16 milhões de toneladas, mas, ao mesmo tempo, ao reinjetar o CO2, nós estamos gerando o quê? Um aumento no fator de recuperação do reservatório. Né? Aumentando então, a produção. Como eu falei, é o business apoiando a gestão de carbono, né? Aumentando a pressão do reservatório para poder produzir mais óleo, portanto, aumentando, quer dizer, retirando mais riqueza do subsolo. Exatamente. Né? E esse número até 2025 vai duplicar, triplicar provavelmente, né? Nós já somos a maior empresa que injeta carbono no mundo. Mas Ardenghy, também parece que há alguma busca de tecnologia para processar esse CO2. Eu ouvi falar algumas coisas de... Existe algumas linhas aí. Como é que a gente trabalha? A Petrobras é uma empresa muito técnica, muito focada em pesquisa, né? Temos o maior centro de pesquisa da América Latina, não é de óleo e gás, é o maior centro de pesquisa da América Latina sobre qualquer aspecto. Temos lá 240 PhDs aqui no nosso centro do CEMPES, né? Que é a maior concentração de PhDs no Brasil, de longe, não tem nenhum lugar que tenha uma quantidade tanto de doutores, PhDs, pós-docs, etc. Todo mundo, claro, dedicado ao negócio de petróleo. E aí, nós estamos estudando o quê? Estamos estudando célula de hidrogênio, né? Muito importante também. Estamos estudando a eólica offshore, né? Também outra linha interessante, né? A área de geração de energia solar. E estamos estudando também, como você falou, o uso de CO2 num sistema fechado de apoio à geração elétrica. Existem tecnologias que estão sendo, vamos dizer, estudadas lá no centro, de usar esse CO2 dentro do sistema fechado de apoio à geração elétrica, porque você sabe que as nossas plataformas consomem uma enormidade de energia, né, para poder gerar toda aquela produção e aqueles equipamentos ali. Então, é sempre um elemento para nós importante. E aí a gente iria liberar gás natural e usar o CO2 como, vamos dizer, como apoiador dessa melhora na eficiência dos motores que geram energia nas plataformas. Então, essa é uma linha de pesquisa que existe mesmo. Quer dizer, injeta mais CO2, portanto, reinjetaria, teoricamente, menos gás natural e também usaria menos gás natural para a própria energia, para aí poder despachar mais gás natural para venda, para negócios. Mais uma vez, aquele mesmo conceito de você apoiar o negócio, ao mesmo tempo que você faz uma gestão de carbono, ao mesmo tempo você apoia o próprio negócio. A gente acha que, do ponto de vista da resiliência e cada empresa, claro, tem a sua técnica ou a sua estratégia com relação a essa questão da sustentabilidade. Algumas empresas anunciam publicamente que vão se dedicar à produção de geração solar, de geração a partir da eólica, estão fazendo investimentos, inclusive, pesados nessa área. Nós, da Petrobras, olhamos para o nosso umbigo aqui, para o nosso processo, dizendo o que nós somos bons? Nós somos bons em produzir petróleo e gás. Essa empresa foi criada em 53 com esse objetivo, ela transformou o Brasil em autossuficiente em petróleo e gás. O Brasil hoje é exportador importante de petróleo, então é um caso de sucesso, né? E nós só vamos continuar, eu acho que enfrentar essa agenda de sustentabilidade também olhando para o nosso processo e saber onde é que podemos melhorar, onde é que tem coisas aqui que a Petrobras pode fazer ainda melhor. Vou te dar um exemplo, por exemplo, o uso de água, né? A Petrobras vai reduzir até 2025 em 32% o nosso consumo de água nas refinarias. Ou seja, estamos fazendo uma contribuição importante, porque não vamos mais aos mananciais, vamos usar água de reuso, a água vai funcionar dentro da refinaria, diminuindo bastante a necessidade de receber água de mananciais, água que a gente chama fresh water, né? Então, isso é um outro elemento importante, a questão da queima zero do gás nos flares. Não se queima mais, praticamente não se queima mais nenhum gás. Antigamente você andava nas plataformas, não era só no Brasil, no Golfo do México é a mesma coisa, você voava ali por cima, à noite você via aquele monte de plataforma queimando gás, né? A mesma coisa aqui na Bacia de Campos, né?
Isso também é uma cena do passado, não existe isso mais, né? Então, tudo isso faz com que você olhe o seu umbigo e diga, bom, vou melhorar aqui, vou melhorar acolá, vou melhorar o meu processo, vou me tornar ambientalmente mais responsável e, ao mesmo tempo, apoiar o meu negócio. E também, quer dizer, começa a trazer a indústria de petróleo para não ser a percepção de indústria suja, sim uma indústria que está se transformando proximamente das outras fontes que são mais limpas também, não? Exatamente. É claro, né? Eu estava até pensando hoje, é muito bonito você dizer, puxa, que maravilha se a gente pudesse usar célula de hidrogênio, por exemplo, todos os carros, né, seriam movidos a hidrogênio, que é basicamente a água, eles vão emitir vapor de água. Olha que fantástico que seria, né? Mas o problema é que quando você vai lá na tecnologia, ela ainda não é uma tecnologia viável. Ela gasta mais energia do que ela gera. Se ela gasta mais energia para você fazer do que ela gera, ela tem um balanço que chama negativo, né? É uma tecnologia que ainda ela é mais, então alguém tem que pagar o custo disso, né? A sociedade talvez toda vai pagar o custo dessa energia, que é uma energia limpa, mas é muito ainda ineficiente do ponto de vista energético. Talvez não esteja disposta a fazer isso. Então a gente tem que mergulhar nos próprios processos de melhorar a eficiência energética, porque a eficiência energética eu acho que é um pouco a transição para esse mundo que talvez lá na frente, se a gente consiga alcançar esse objetivo de que o hidrogênio seja uma energia viável, e aí realmente seria uma coisa maravilhosa para a sociedade. Agora, indo um pouquinho para o lado da gestão, quer dizer, você agora dentro da tua diretoria tem essa gerência executiva. Como é essa gerência executiva? Que tamanho ela tem? As pessoas que estão comandando? E como será a participação dela matricial dentro da companhia? Como é que isso vai funcionar? Sim, Cavanha, vai ser matricial, porque a Petrobras hoje já tem, segundo os nossos cálculos, aí, mais de 100 pessoas já dedicadas a fazer a execução desses projetos de gestão de carbono na ponta, né? Como eu disse, como essa preocupação de gestão de carbono não é nova na Petrobras, é uma preocupação antiga, nós já temos uma curva de redução da emissão de carbono ao longo dos anos, e isso tem sido feito por essa equipe que está na ponta, que vamos dizer, operacional. Além disso, lá no centro, no nosso centro de pesquisa, temos lá vários funcionários, vários pesquisadores também dedicados a desenvolver tecnologias focadas nessa área. Então, essa unidade, que a gente está chamando de Gerência Executiva de Mudança Climática, essa gerência executiva vai ser exatamente a cabeça desse sistema, primeiro, de acompanhamento, do que nós estamos fazendo, para ter certeza de que a gente realmente, em todos os projetos, estamos com esse olho de carbono. Segunda coisa, essa unidade ela vai fazer toda a questão da métrica, que é muito importante. Como é que você mede isso? Porque existe muita polêmica ainda no mundo de que maneira você mede, quais são as melhores métricas, etc. Então, a gente quer ter certeza de que os números estão corretos, que a gente pode submeter nosso número a uma auditoria, a uma checagem, que aquele número está correto. Isso é muito importante para nós, né? E terceiro elemento é a parte da comunicação, que pouca gente conhece isso, pouca gente sabe dessa realidade dentro da Petrobras, de que a gente faz tudo isso, que a gente tenha, vamos dizer, hoje em dia, um dos melhores índices de produção do barril de petróleo por quilo de carbono emitido, que a gente tem a questão do reuso da água, que a gente tem o diesel renovável nas refinarias sendo implementado, e uma série de iniciativas que são muito importantes e que mostram um pouco essa resiliência nossa, inclusive, na área de carbono. Então, uma parte também de comunicação vai ser... Essas são os 3 pilares, assim, vamos dizer, dessa unidade, que é a cabeça de um sistema. E aí eu ouso aqui fazer um comentário, né? Quem sou eu para fazer o comentário para quem está comandando a área, mas dizer o seguinte, e tem uma outra questão que é vamos chamar assim, a não duplicação de esforços, né? Porque, quem sabe, se você tiver isso solto, 2 pessoas podem estar desenvolvendo coisas em unidades diferentes, agora você pode enxergar isso, fazer colaboração deles também, né? Você faz uma integração, né? Uma integração. De atividades e para evitar duplicidades, evitar... esse tipo de coisa, sem dúvida, é muito importante também. Nós chamamos para essa unidade a Viviana Bernardes, que é uma funcionária da Petrobras, com um currículo muito, muito denso, muito acadêmico, uma pessoa com uma experiência já muito grande nessa área, sempre trabalhou nesse setor, tem pós-graduação nessa área, e ela ela já era gerente da área de mudanças climáticas, que era uma gerência normal, vamos dizer assim, e aí agora nós levamos isso para o nível mais
mais alto, e é muito bom funcionário de carreira da Petrobras, técnica, né? O que a gente quer também é prestigiar o pessoal jovem e que tenha potencial. Então, a Viviana está vindo e vai ser uma equipe pequena, não é uma equipe gigante, a gente não quer criar uma outra superestrutura, né? Mas que trabalhe dessa maneira matricial dentro de toda a companhia. Agora, Ardengue, falando em termos de companhia, quer dizer, parece que aos poucos a Petrobras começa a retomar alguns assuntos que no início dessa nova gestão ela tomou um susto, uma dívida estratosférica. Agora a dívida começa a reduzir, as coisas começam a ficar em ordem, a venda dos ativos continua andando, quer dizer, agora a venda do refino, o STF deu o sinal verde. É mais ou menos isso, quer dizer, é uma retomada segura de coisas que não estavam na pauta inicialmente? Eu acho que, especialmente, né, na situação do Covid, o Covid foi um choque, né, enorme para empresas, para todas as empresas, mas o mundo do petróleo sofreu um baque muito forte. A partir de março ali, quando realmente a gente viu que o Covid tinha se instalado no mundo, né, os preços relativos de todos os produtos, não só o petróleo, mas dos derivados também, sofreu uma enorme queda. E nós somos uma empresa realmente ainda, como você bem disse, com um perfil de dívida muito alto, temos um endividamento, uma alavancagem, como se diz, ainda muito alto, comparada com os nossos concorrentes, né? Então, portanto, a gente paga juros mais altos do que os nossos concorrentes, portanto, nossos projetos têm que ser mais resilientes ainda do que de outras empresas. Então, isso fez com que a gente realmente, nesses últimos 6 meses, fizesse um freio de arrumação ainda mais forte do que já estávamos fazendo. Estamos anunciando agora, final do mês, aí, um novo plano de negócio, né? Estamos anunciando investimentos entre 40 e 50 bilhões de dólares para 2021, 2025, né? Vai sair agora no final do ano. Já é uma redução do número anterior, já mostrando que a gente está também enfrentando isso, e estamos fazendo um voo, assim, no sentido da qualidade. E aí o pré-sal realmente, né, Cavanha, são projetos, o nosso custo hoje de extração está na faixa de 2,5 dólares o barril, né? Isso tem postos do pré-sal hoje produzindo 70 mil barris por dia, né? Isso são números que só existem no Oriente Médio, né? Então, é realmente uma coisa muito resiliente, muito importante, e aí é onde a empresa está focando hoje seu negócio, mas agora com essa visão ainda mais forte na questão da gestão de carbono, porque é uma demanda da sociedade, é uma demanda dos investidores e é uma necessidade do negócio. Ardengue, tem 2 temas que queria citar, ver se você poderia comentar de alguma forma. Um deles, as eleições americanas, né, que tem aí essa confusãozinha que está acontecendo, mas eu acho que vai correr tudo certo no final. E as perspectivas lá são de grande força nas energias renováveis e nessa visão de clima, exatamente dentro desse escopo que vocês estão criando essa... Quer dizer, isso é uma aderência importante. Agora, também existe uma oportunidade, já que também que o preço do petróleo caindo, o shale reduz produção, etc., os Estados Unidos passam a importar mais, e o Brasil passa a exportar mais por conta da evolução. Quer dizer, será que não há como se tornar mais atrativo para o americano numa conversa mais, vamos chamar assim, de país com país, né? Você vê isso possível? Eu acho que essa realidade do mercado internacional e até a realidade política dos Estados Unidos também podem gerar oportunidades, né? Se você essa agenda, como você falou, de sustentabilidade, talvez ela adquire uma outra, vamos dizer, dinâmica nos Estados Unidos com a mudança política, né? E é por isso também que nós estamos nos modernizando como Petrobras, né? Mas mantendo o foco na resiliência dos projetos. Porque o que acontece na prática quando esses movimentos de baixa do barril acontecem? E você mencionou agora a questão do shale. Muitos projetos de shale hoje nos Estados Unidos não se viabilizam, né, com valores do Brent nos atuais níveis, né, de 40, 45. Então, isso aí acontece no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. No mundo inteiro, os projetos começam a sofrer, vamos dizer assim, o estresse, né, de saber se eles conseguem ter um VPL positivo a partir de uma realidade de mercado que é diferente do 65, 70, como estava no ano passado, né, e nos anos anteriores. Então, isso faz com que haja, vamos dizer assim, uma coisa bem darwinista, né,
no mercado, que é a seleção natural, né? Então, por isso que a preocupação nossa da Petrobras, e achamos que isso também gera uma oportunidade, porque se nós temos uma reserva como o pré-sal, se a gente consegue uma eficiência tão positiva na geração de petróleo e de gás natural dessa reserva, como eu te disse, nós temos postos lá, a média da produção dos postos do pré-sal é 17 mil barris por dia, né? É uma média altíssima, média, né? Como eu te disse, tem postos que estão, em Búzios, por exemplo, que estão produzindo 70, 65 mil barris por dia, né? Com grande eficiência e grande produtividade, né? Então, a gente acha que também e aí, para completar, Cavanho, aí falando um pouco da sustentabilidade, esse petróleo, ele ainda tem um baixo teor de enxofre. Ele é low sulfur, né? Ou seja, ele já é praticamente pronto, de acordo com as regras da International Maritime Organization, da IMO, né? Para o bunker, por exemplo, né? Então, hoje nós estamos vendendo bunker para o mundo inteiro, especialmente para a água, porque nós temos um bunker hoje, que é um bunker já, você não precisa fazer o que eles chamam de scrub, né? Que é botar no navio um equipamento adicional que vai retirar o enxofre do bunker antes dele ser queimado. O nosso bunker não precisa desse tipo de equipamento, então os navios que rodam com o petróleo da Petrobras não necessitam esse investimento adicional que é muito comum. Então, são todas oportunidades de mercado geradas por essa agenda de sustentabilidade. E interessante, você comentou poços com 50 mil barris por dia, quer dizer, 2 poços desse do pré-sal dá o onshore todo, quer dizer, para uma empresa do tamanho da Petrobras, o sentido é exatamente investir onde tem essas grandes dimensões, né? E fomentar e ajudar que o onshore consiga explodir de investidores menores e tudo. Exatamente, né? É a questão de foco. Nós agora anunciamos, por exemplo, a venda do Polo Recôncavo, né, lá na Bahia, né? São ali naquela região do Recôncavo Baiano, são 1.700 poços, né, que a gente tem onshore, eles produzem 10 mil barris por dia, todos juntos, 1.700. Nós temos um poço do pré-sal produzindo 70 mil barris. Né? Claro que a vocação nossa é outra, mas tem empresas que têm a vocação para esse tipo de projeto. As notícias são de que já há muitas empresas, né, já inclusive se aproveitando desse momento que a Petrobras está abrindo esses investimentos para as empresas operadoras chamadas independentes, né, com muito bons resultados. O mercado se ajusta, o mercado tem suas vocações, tem as suas, né, cada macaco no seu galho, né, cada um tem o seu objeto, a sua maneira. As grandes majors ficam com os grandes projetos, e aí você vai cascateando, vamos dizer assim, para projetos de menor envergadura, para empresas menores. O que não faz sentido é uma empresa gigante como a Petrobras trabalhar em projetos que tenham tão pouca rentabilidade para o nosso tamanho. Porque quanto maior a empresa, também mais cara, né? É uma empresa que tem uma estrutura maior, uma planilha de custo maior, portanto, os projetos têm que ser projetos que exigem um investimento maior também, mas também uma alta rentabilidade, né? Desejar sucesso aí nessa iniciativa da área de sustentabilidade, né? Imagino que os investidores ficam olhando isso com muita atenção e há investidores no mundo hoje que estão qualificando, né, essas iniciativas, né? Faz parte do processo decisório até dos investidores, de muitos investidores, né? Faz parte. A gente monitora isso. Já existe, por exemplo, Decarbonization Coalition, que é um grupo de investidores americanos que tem lá 3 trilhões de dólares de ativos, né? E todos eles com, vamos dizer, uma agenda de sustentabilidade forte como política dessa coalizão aí. Tem a United Nations Net Zero Emission, que também é um grupo de 30 investidores institucionais internacionais também comprometidos com essa agenda de emissão até 2050, emissão zero em 2050. Então, o mundo do financeiro, ele também está demandando, né? Não sei se você viu recentemente aquele CEO da BlackRock, né? Que é o maior fundo de investimentos do mundo, né? Ele declarou na carta que ele faz anualmente lá para os seus investidores, ele chama-se Larry Fink. O risco climático é um risco de investimento. Ou seja, uma empresa não pode alcançar, né, lucros a longo prazo, diz ele, né, sem ter um objetivo de considerar a necessidade de atender as partes interessadas, a sociedade, né? Ou seja, isso faz parte hoje
de uma agenda maior, e a Petrobras está se preparando para isso, dentro daquelas metas do Acordo de Paris, tudo, né? Então, esse é o nosso objetivo. E a gente está muito, assim, seguro, porque nós já estamos fazendo muito, não é que nós estamos começando agora, né? Essa nova estrutura dentro da Petrobras, ela apenas vai dar uma maior organicidade, um foco maior, mas é como eu disse, a Petrobras já vem apresentando resultados positivos ao longo de muitos anos, já na redução da sua emissão, né? Então, isso é um trabalho que já começou há muitos anos e vai continuar mais forte agora. Tá certo. Queria agradecer e deixar você à vontade aí para os comentários finais que você queira fazer. Agradecer você ter trazido esse tema relevante aí, essa iniciativa da Petrobras. Obrigado, Cavanha. Eu queria te agradecer a oportunidade de a gente poder divulgar, porque é uma área nova na Petrobras. Eu acho que muitas vezes as pessoas, quando veem uma empresa de óleo e gás, né, tem aquela visão estereotipada, né, de que nós somos os culpados por tudo que acontece de mal na humanidade, né? Mas a nossa visão é de que nós temos, primeiro, nós temos um papel muito importante, né, dentro da sociedade, especialmente da sociedade brasileira. A Petrobras se orgulha muito, né, do papel que tem e que teve, né, de colocar o Brasil como um importante player nesse mundo da energia e do petróleo, né? E estamos cientes dessa demanda, né, de fazer isso de maneira mais eficiente e com menor emissão possível de carbono. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente vai perseguir aí nos próximos anos, e temos que divulgar isso, e por isso que é importante aí. Queria te agradecer, em nome da Petrobras, essa oportunidade que você nos dá aí.